Então, vamos lá. Eu acho que vai ficar com eco, não tenho muita certeza. Mas é isso aí, a gente vai continuar assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Sosso Delas e como vocês já sabem, meu nome é Rafaela. Então, faz tempo que eu não gravo nada por preguiça, São João, fogos, crianças gritando na rua e chuva. Então, assim, é o básico. Mas hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de uma série que eu terminei, que eu já comentei aqui também, que é a série de Caminhos de um Capo. Então, a série é da autora Indiana Massardo. São 3 livros oficiais e um spin-off. O spin-off, ele é a Psicóloga da Máfia. Eu não li ele porque, assim, na verdade eu comecei a ler, mas eu não terminei, porque eu comecei a ler outros livros e acabou que eu deixei ele um pouco de lado, mas também é muito bom, a história é bem, tá ligado? Na naipe do máfia e putarias. Mas eu deixei ele um pouco de lado pra dar atenção a outros livros que eram, tipo, sequências maiores. E vamos lá. Os livros de Caminhos de um Capo, totalizando 4, eles são independentes. Não necessariamente você precisa ler eles numa ordem certa para conseguir entender o conteúdo do livro. Porém, eu coloquei, eu criei uma ordem para mim que faz sentido na minha cabeça. E são os livros, os 4 livros, como eu já falei, o spin-off é a Psicóloga da Máfia, aí Nascida para Proteger, Nascido para Liderar e Nascido para Amar. Ele foi lançado em ordens diferentes, porém, enquanto eu li, no decorrer da leitura, eu identifiquei que, para mim, a melhor forma de se ler os livros é começando por Nascido para Liderar, porque Nascido para Liderar vai contar a história dos pais da principal do segundo livro. Vai explicar também o motivo do nome dela, o motivo de várias coisas que são pequenos detalhes que tem no segundo livro que fica um pouco em aberto. Mas você não precisa saber desses detalhes pra, saber da história por completo, entender a história. É só curiosidade mesmo. E é bom você ler o primeiro livro pra já ter essas curiosidades, pescar, a ideia. Ah, surgiu daí, tá ligado? Então, vamos lá. Nascido para Liderar vai contar a história do Alphonse e da Amélie. O Alphonse, ele é o filho do Dom, que é assim que se fala, Nascido para Liderar, o Dom da máfia. E ele vai precisar ser treinado para chegar ali naquela posição do pai. Porém, a família dele não é uma família muito legal. O pai dele é um homem extremamente tóxico, um homem extremamente violento. E basicamente só se casou porque ele precisava de um herdeiro, já que ele tinha uma posição muito grande na máfia, ele precisaria de um herdeiro. Nisso acontece que é muito comum na máfia fazerem casamentos por acordos, por posições de famílias. Aí aparece a Amélie. A Amélie, o pai dela também é um cara totalmente escroto. Um cara sem noção, que tem uma posição boa na máfia, mas não tão alta quanto a do Dom. Ele tem 2 filhos, esse cara, porém ele tem claramente favorito, que é o irmão da Amélie. Porque ele decidiu que não ia dar atenção a Amélie, porque a mãe da Amélie morreu no parto. Então ela fica meio que escanteada. Ela é criada pelos empregados da casa pra ser aquela mulher da máfia que vai crescer, vai casar com um cara de uma posição maior e vai ser isso. Vai trazer benefícios pro pai dela. Só, apenas isso. E do outro lado a gente tinha o Alphonse, que é o herdeiro do trono, basicamente. No meio de várias coisas que acontecem no começo da história, acaba que a mãe do Alphonse vem a falecer, vem a óbito. E o pai do Alphonse, ele decide que vai arranjar uma nova criança. Ele pega uma criança aleatória, adota e faz com que essa criança cresça com o Alphonse, que é o... Esqueci o nome do pirraia, então foda-se. Que faz com que ele cresça com o Alphonse para meio que o Alphonse tenha um substituto. Porque ele achava que o Alphonse seria que nem a mãe dele, uma pessoa fraca. Na cabeça do Dom, no caso.
do Don Corleone, que seria que ele é uma pessoa fraca igual a mãe dele. Porém, o Alfonso muda totalmente a sua história, ele se torna um homem muito bem sucedido, enquanto o pai dele não pensa em nada sobre as decisões da máfia, ele simplesmente quer ser o cara que tem mais posse por ser o cara mais violento, por ser o cara mais temido. Ele não tem aquela razão sobre o que ele tá fazendo, ele não tem aquela parte administrativa da máfia. E o Alfonso meio que ele cresce sabendo que tem esse déficit ali, tem aquele probleminha específico. Já a Amélie, ela quando tá na adolescência dela, que ela descobre que vai ser obrigada a casar com o Alfonso, ela vai pro internato. O pai dela joga ela pro internato para ela aprender mais coisas, para ela saber como se portar, ser educada e etc. Pra conseguir casar com o Dom e ser, tipo, a mulher certa para o filho do Dom, o herdeiro do trono. Antes dela ir pro internato, ela conhece a filha de um cara que é meio que um aristocrata, meio que um cara poderoso também. E nisso daí, essa melhor amiga dela começa a ter sentimentos pela Amélie. Porém, a Amélie nunca percebeu e elas vão pro internato juntas. Elas estão lá e no meio do internato a Amélie começa a descobrir o que é realmente a vida. O que são os sentimentos, o que é felicidade, o que não é, o que é o ódio, a raiva. Isso ela começa a se descobrir lá no internato e ela já tem uns 16 anos, entende? Então é um longo período para ela no internato e ao mesmo tempo é um longo período para o Alfonso no treinamento dele. A Amélie descobre que o Alfonso foi obrigado a perder a virgindade no bordel, que é o bordel da família dele, que é o bordel do Don Corleone. E fica muito puta, ela fica entre, sei lá, ela decide que não quer mais casar com ele, que só vai casar com ele por obrigação e que não gosta dele, que é isso, ela decide odiar o cara. Sendo que quando eles eram pequenos, eles tiveram um bom convívio, eles dois, porque após a morte da mãe do Alfonso, ele passou um tempo na casa do Conglier, do Dom, que é aquele cara que é o braço direito, que ajuda o Dom a dar todas as decisões, a tomar conta de tudo. Ele passou um tempo na casa desse cara pra, tipo, o Dom conseguir manter tudo em ordem após o falecimento da esposa, e a Amélie também teve que ficar lá um tempo. Então ali eles criaram um vínculo, eles começaram a se gostar e ali foi meio que a separação deles, o começo da separação deles, porque cada um ia voltar a viver na sua casa, e ao mesmo tempo foi o ponto inicial da relação dos dois, que ali eles prometeram que iam se fazer felizes, que nenhum dos dois sabia o que é felicidade, porém o Alfonso promete a Amélie que vai fazer ela feliz. Não sabe como, porém vai fazer. Então, depois dessa promessa, cada um faz o seu destino, e quando a Amélie volta para poder realmente ter o casamento, ela volta odiando o Alfonso. Aleatoriamente ela volta odiando ele, porém tudo vira de cabeça para baixo. O Alfonso começa a descobrir várias merdas da família, várias merdas da máfia que estão acontecendo. A Amélie descobre que realmente ela era uma peça-chave para o que vai acontecer, tipo, no futuro do pai dela. Então, muita coisa acontece e causa uma reviravolta na história. No segundo livro, que é Nascida para Proteger. Nascida para Proteger vai contar a história da filha do Alfonso e da Amélie, que o nome dela é Daniele. Acontece quando a Daniele tem 8 anos, 8, 7 anos, eu não lembro direito. Mas acontece que a casa é invadida pela máfia russa. No que a casa é invadida, eles colocam ela e a mãe dela de reféns e o pai dela tá numa viagem de negócios para outro país. Aí elas estão de reféns e a Daniela, ela se vê numa situação em que ela tem que pensar estrategicamente, sentir os sinais, ver os sinais que a mãe dela tá fazendo para poder tirar as duas dali. E ela consegue, sendo que ela mata 3 caras a sangue frio para poder sair da situação. Então, pô, você começa a reparar uma criança de 7, 8 anos matando 3 caras para sair numa situação dessa.
elas conseguem fugir para um bunker, como se fosse uma sala de proteção na casa, mas ali o Alphonse, que é agora o dono da porra toda, o rei da máfia, ele bate o pé e decide que ele vai dar uma escolha à filha dele. Que ela não vai ser uma mulher que vai ser criada destinada a ser esposa de alguém da máfia. Ele vai treinar ela para que, se ela quiser, se ela escolher, quem vai comandar a máfia quando chegar a idade vai ser ela. Então eles fazem um acordo e o Alphonse chama o filho do conglier dele, que é o Lucas. Que o Lucas saiu para o internato quando ele era mais novo e ele retorna com 17 anos para ser o treinador da Danielle. É isso mesmo, eles têm 10 anos de diferença. Aí eles começam a fazer o treinamento e a Danielle, ela tem alguns problemas psicológicos que aí entra o livro da psicóloga da máfia. E ela começa a ser acompanhada por uma psicóloga porque ela não gosta de estar em ambiente com crianças. Ela não gosta de estar vendo crianças correndo, ela não é desse comportamento. Ela gosta de estar sentada, observando os assuntos sérios rolando e ela tá ali, ela tá ali, atenta a tudo, sabendo de tudo que tá acontecendo por debaixo dos panos. Mas então, o Lucas e a Danielle começam o treinamento até uma certa idade em que eles veem que ela já está preparada para aguentar o processo do internato, que é um internato masculino que o Lucas e o Alphonse foram também. Eles colocam ela para ir para esse internato, modificando todas as regras da máfia, para que ela possa treinar e quando ela tiver a idade certa, ela vai escolher o que é que ela quer fazer. Aí ela vai para o internato e nesse internato ela conhece duas pessoas. Ela conhece o Ricardo e o Jean, que se tornam melhores amigos dela do internato e protegem ela de todo o preconceito e o machismo que ainda está englobado ali. E eles fazem tudo possível para ajudar ela no treinamento e fazer com que ela retorne como mulherão que ela sempre foi. E nisso, eles acabam por descobrir que o Alphonse fez um acordo com o mulher para que o Lucas e a Danielle se casem, porque ele sabe que é uma decisão muito complexa dele botar o pé e dizer que a filha dele vai assumir o trono, porque muita gente da máfia não iria querer. Então ele fez um plano por debaixo dos panos, sem ela saber, para que ela e o Lucas casem e ela consiga se manter no trono de alguma forma, sem, ter tanto a negação das pessoas, já que, em tese, ela teria que obrigatoriamente se casar. Então, daí, ela volta do internato, já maior de idade, já pronta para assumir o trono dela, e entra nesse choque, que o Lucas tinha uma visão muito infantilizada dela, da Danielle, então ele não aceitava esse casamento, porém ele teria que casar por obrigação. E quando ela chega uma mulher totalmente diferente, causando um choque na cabeça dele, ele entra em pânico, porque ele se apaixona perdidamente por ela, ele começa a sentir atrações que ele não queria sentir, mas ele sente. E acaba que, também vai rolar muitas coisas. Vai ter traições familiares, vai ter muita traição na máfia, vai descobrir pequenas coisas que fazem que a gente vai conseguir ligar o primeiro ataque da máfia russa até o final para saber direitinho o que aconteceu. Aí a gente parte pro terceiro livro. O terceiro livro eu já comentei aqui porque eu fui parceria do lançamento do terceiro livro com a Indy. O terceiro livro, Nascido para Amar, vai contar a história do Ricardo e do Jean. O Ricardo, ele é o filho, ele é o herdeiro do trono, e o Jean, ele foi meio que adotado pela família do Ricardo para poder permanecer lá no local, porque ele foi uma criança que a mãe faleceu quando ele era muito novo. Encontraram ele e trouxeram ele para a família para ele crescer, para ele se tornar também, ter uma posição na máfia. E com o tempo ele conseguiu seu lugar e ele seria o próximo conglier do próximo Dom, que o Dom seria o Ricardo. Nisso que eles cresceram juntos, eles estavam ali treinando juntos, sempre juntos o tempo todo. Acabou que eles se descobriram e eles começaram a ter atrações físicas.
E eles vão pro internato e lá eles conhecem a Daniele. E eles estão começando o relacionamento deles de uma forma que não seja complicada para nenhum dos dois. E eles passam esse tempo no internato, onde é meio que a felicidade para eles, porque eles podem fazer tudo e ninguém vai sequer ligar, ninguém tá notando que eles existem. Mas aí quando eles voltam, o Ricardo, como herdeiro do trono, ele tem que assumir algumas posições e ao mesmo tempo ele quer ser médico. Então ele trabalha num hospital, mas ao mesmo tempo ele resolve questões da máfia. E já o Jean, ele começa totalmente o seu treinamento para ser o conglier. Então ele vai para todas as reuniões da máfia com o atual Dom. Ele vai fazer tudo o que for possível, vai participar de todos os planos, de todas as negociações para aprender a como fazer as coisas direito. Nisso tudo, por debaixo dos panos, o Ricardo e o Jean, eles têm encontros secretos. Ele tem mecanismos dentro da casa para quando eles estiverem no quarto. Tem um mecanismo que o Jean faz para que quando eles estão no quarto, se tiver alguma movimentação estranha de alguém indo no quarto do Ricardo para conversar com o Ricardo ou o que seja, alguma coisa vai apitar dentro do quarto, alguma coisa vai sinalizar para eles, para que o Jean possa passar por uma passagem secreta e voltar pro quarto dele, sem que ninguém nunca desconfie de que eles tenham uma relação amorosa. Porém, chega um momento em que todos sabiam que iria acontecer, que o Ricardo vai ser obrigado a se casar. Aí chega a noiva do Ricardo, que veio da máfia russa, para fazer essa junção, meio que esse acordo de paz que tinha dentro da Itália, que era meio que o litoral da Itália era separado por duas grandes máfias, e a filha da máfia inimiga chega para casar com o Ricardo para juntarem e fazer o acordo de paz. Sendo que ela tava com o padrinho dela, que é o dono da máfia da Rússia. Então ela foi totalmente protegida e totalmente treinada por leis diferentes do que acontece na máfia italiana. E ela chega e ela é uma mulher empoderada, que tem opinião própria, que faz o que quer na hora que quer. E ela já chega com segurança pessoal. Então meio que quando você tá lendo, você tem aquele negócio tipo, talvez esteja um romance, talvez esteja alguma coisa ali. Mas ela e o Ricardo começam a se dar bem, o Jean começa a entrar em desespero, começa a ter várias crises existenciais e crises sobre o relacionamento deles, como é que vai ser. E acaba que realmente tudo muda. Todos os livros da Indy é dessa forma, começa de uma parte bem triste ou começa de uma parte super alegre, bate um negócio triste e fica até o final daquela tristeza. E Nascido para Amar podia ser o contrário, e eu acho que o que mais me pegou na trilogia é que cada livro tem uma peculiaridade. Cada livro não segue, tipo... por ser um livro da mesma série, você pensa que eles vão ter aquele negócio, aquele mesmo enredo. Vai acontecer uma morte, vai acontecer isso, aquilo. Não, cada livro tem seu enredo diferente. Cada livro... Pronto, os dois primeiros eles vão falar da mesma família, mas o enredo de cada livro é totalmente diferente. A forma também como a Indy escreve os livros, como ela consegue transformar a personalidade de cada personagem do livro, como ela consegue colocar os sentimentos no papel, e até mesmo algumas cenas que eu já comentei, algumas resenhas no Instagram, que ela escreve ela escreve muito bem as cenas de tortura, de violência, de luta, o que seja, ela escreve muito bem. Ela não faz uma coisa que seja extremamente resumida e que você sente como leitor aquela curiosidade de saber o que aconteceu. Ela deixa de uma forma detalhada ali para você saber como aconteceu, o que aconteceu, a hora que aconteceu, o momento da história realmente que aconteceu aquilo ali, para você juntar as peças. E também no final de cada livro tem um detalhe que ela vai cobrindo cada peça que você achou que ficou em branco no livro. O final ele fecha esse quebra-cabeça completo. Você não vai precisar de outro livro para entender. Com aquele único livro ali você entende a história daquele casal, a história de um personagem específico. Então é muito bom isso, que fecha a história de cada personagem no seu livro. E outra coisa que eu até comentei várias vezes no Instagram
que possivelmente quem daqui me acompanha vai saber que os livros da Índia, em grande parte das coisas do livro tem alguma referência de Star Wars. E pra mim é uma coisa, tipo, de outro mundo, porque você juntar pessoas nerds que acompanham coisas nerds com a máfia, então, tipo, é uma coisa surreal e muito boa. Tanto que em Nascido para Amar, os dois, o Ricardo e o Jean, são enlouquecidos por Star Wars, então isso pra mim é perfeito. E é isso que eu tenho pra dizer sobre a série Caminhos de um Capo. E basicamente minha nota pra ele é 10. Eu até favoritei o primeiro livro, porque o primeiro e o terceiro na realidade, porque são livros extremamente bons, a leitura é muito fluida, você não tem problemas de identificar a história, o enredo, você consegue identificar cada parte, cada tipo, história de personagens diferentes, você consegue conectar perfeitamente. E é isso. Eu esqueci mais alguma coisa? Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem alguma coisa, ajudem, tá ligado? A leitura ficar rica. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo dos livros, todos os links. E também espero que vocês possam ler essa série e leiam mais sobre os livros da Indie, que tem vários aí que são de vários tipos, não só sobre a máfia. É isso.